com destaque internacional, vamos olhar agora para o Oriente Médio. Por lá, a tensão aumenta entre Israel e Líbano. Desde o começo da guerra em Gaza, a fronteira entre os dois países é palco de hostilidades entre Israel e o grupo Hezbollah. Michel Gavendo está em Israel, vai trazer agora as informações para a gente ao vivo, porque o governo israelense já alertou o Líbano e disse que o tempo está acabando para soluções diplomáticas. E vê uma resposta por parte do Hezbollah? Conta pra gente, Michel, bom dia. Carol, bom dia a todos. Sim, os combates lá muito intensos, principalmente nos últimos dias, o Hezbollah atacando Israel, principalmente com mísseis antitanque e também com drones suicidas, aqueles drones equipados com bombas, atingindo bases militares israelenses e também cidades no norte de Israel. A maior parte da população foi retirada de lá, são mais de 70 mil pessoas que saíram do norte de Israel, num raio de 5 quilômetros a partir da fronteira com o sul do Líbano. O ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, o gabinete de guerra que decide os rumos das ações militares de Israel, visitou também lá as tropas que estão em alerta máximo na fronteira de Israel com o Líbano e disse que a diplomacia precisa agir junto ao governo do Líbano e ao Hezbollah para afastar o grupo xiita da fronteira com Israel. E ele disse que se essas forças não conseguirem tirar a ameaça, o que ele chama da ameaça do Hezbollah a Israel, o exército israelense vai cumprir esse papel. Ou seja, mais uma vez, uma ameaça muito dura em relação ao Hezbollah. No sul do Líbano, Israel continua bombardeando em resposta aos ataques do Hezbollah. Israel vem bombardeando cada vez mais bases do grupo xiita e também vilarejos ali civis no sul do Líbano que, segundo Israel, são também usados pelo grupo Hezbollah como bases para as operações militares. O Hezbollah entrou nessa guerra logo no início, na primeira semana depois do dia 7 de outubro, dizendo que estava em solidariedade com os palestinos da faixa de Gaza. Segundo Israel, o Hezbollah tem mais armas e armas melhores e mais precisas do que o Hamas e também tem pelo menos 30 mil milicianos, soldados treinados e financiados pelo Irã prontos a atacar Israel. Israel afirma que acabou, que o ataque do Hamas de surpresa não foi coordenado com o Hezbollah e que o Hezbollah poderia também ter atacado Israel da mesma forma que o Hamas fez no dia 7 de outubro, também com invasão e com sequestros também de civis e militares na fronteira. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também já fez outros alertas, dizendo que se o governo do Líbano e a comunidade internacional não agirem para parar os ataques do Hezbollah, o Líbano vai ter o mesmo destino do que a faixa de Gaza, Carol. Obrigada, Michel, pelas informações. Michel Gavendo conversando conosco ao vivo, direto de Israel. E vamos também com a análise com o Américo Martins. Américo, porque chegamos ao ponto desse conflito que era muito alertado desde o início da guerra, a possibilidade da guerra se expandir para outros países do Oriente Médio. Havia já aquele ponto de tensão na fronteira entre Israel e Gaza, no sul do país, mas também muita preocupação, principalmente com essa fronteira ao norte, na fronteira com o Líbano. O Michel destacava o poder bélico do Hezbollah, principalmente numa comparação com o Hamas. É um poder muito superior. O que representaria esse acirramento do conflito entre Hezbollah e Israel? Olá de novo, Carol. Existe de fato uma possibilidade grande desse conflito escalar. O principal ponto seria justamente como você e o Michel, que está fazendo uma excelente cobertura lá em Israel, destacaram, é essa questão do Hezbollah atacando o norte da fronteira de Israel. Israel, a gente já sabe que morreram pelo menos 4 civis, 9 soldados, pelo menos, e milhares de pessoas foram evacuadas daquela faixa no norte de Israel. Eu tive junto com o Michel fazendo a cobertura do início da guerra, lá em outubro e novembro, tive nessa região da fronteira
fronteira, muito próximo da fronteira com o Líbano, e você sente ali uma tensão muito palpável. As cidades estão desertas e existe um temor dos próprios militares israelenses de que esse conflito se agrave, porque eles sabem, como você muito bem lembrou, Carol, que o Hezbollah é muito mais poderoso do que o Hamas. Existe também um outro risco, Carol, obviamente, que é o conflito continuar criando problemas na região do Mar Vermelho, com os Houthis, por exemplo, que estão atacando navios, estão causando problemas econômicos, inclusive com muitos petroleiros e outros grandes navios fazendo todo o contorno da África para chegar da Ásia na Europa, uma rota muito mais cara do que simplesmente entrar pelo Mar Vermelho e atravessar o canal de Suez. Em comum, todos esses grupos que estão de fato tentando ampliar essa guerra, eles têm uma ligação com o Irã. São todos financiados diretamente pelo Irã. Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen. Então, o Irã tem aí um interesse em desgastar os Estados Unidos. Tem um outro problema também, Carol, que pode ser um grande problema para os Estados Unidos, especialmente para o presidente Joe Biden, é que os americanos têm tropas no Iraque e na Síria. E essas tropas também estão sendo atacadas pelas milícias que são financiadas pelo Irã. Então, existem provocações ali que podem levar, sim, a um aumento dessa guerra. Essa é uma preocupação desde o início da guerra contra o Hamas, de Israel contra o Hamas. Não se transformou numa total realidade, mas como o Michel acabou de reportar, o Hezbollah tem aumentado a sua pressão. É possível que o Irã e esses grupos financiados por eles tentem fazer ainda mais provocações, até porque 2024 é um ano eleitoral nos Estados Unidos e isso provocaria ali uma reação americana, porque, de novo, as tropas americanas também estão sendo atacadas por esses grupos que têm ligações muito fortes com Teherã. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais para também entender esse contexto da guerra que a gente acompanha, essa possibilidade aí de expansão do conflito no Oriente Médio.